Olá, eu sou o Ricardo e nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre macroeconomia e a relação da macroeconomia com os fundos imobiliários. Para isso, hoje vamos conversar com o professor Marcelo. Marcelo, se apresenta aí para a gente e fala um pouquinho sobre a expectativa da macroeconomia para 2018. Bom, boa noite a todos, né? Eu não sei exatamente a hora que vocês estão assistindo ele gravado, né? O vídeo, mas meu nome é Marcelo Rabinovici. Eu sou professor de geografia, geógrafo também, e trabalho em sala de aula há mais ou menos 15 anos. E um apaixonado, né, por economia. Sempre estudei bastante por causa da minha profissão. E de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu venho juntando a macroeconomia com o mercado financeiro, né? E de um tempo para cá, venho estudando os fundos imobiliários, que é um ativo que eu achei bastante interessante e eu acredito que seja um ativo interessante para quem está começando ou para as pessoas que já investem há algum tempo. Interessante. E sobre a expectativa da macroeconomia, o que você chegou a estudar já sobre esse assunto? Bom, antes de falar especificamente de 2018, eu acredito, uma coisa que eu acho que dentro do meu estudo, o mercado financeiro em geral, eu acredito que os fundos imobiliários seja a porta de entrada para as pessoas na renda variável. Nós temos pessoas acostumadas com a renda fixa durante muitos anos e com a queda de juros as pessoas tendem a ir para a renda variável. E eu acredito que os fundos imobiliários, até pela associação com a própria economia brasileira assim, a tradição que as pessoas têm de gostar de imóveis, etc. e tal, e tem fácil leitura, né, dentro do mercado financeiro, eu acredito que seja uma porta de entrada. Com relação à macroeconomia, ela vai, tanto os fundos imobiliários quanto as ações, essa queda da taxa de juros é muito boa, né, porque a queda da taxa de juros mostra o crescimento, demonstra, né, desde 2017, principalmente agora 2018, o crescimento das empresas e dos fundos imobiliários. E as pessoas tendem a investir mais em fundo imobiliário. Existe uma valorização, evidentemente, desde 2017, mas eu acredito que a nossa economia ainda vai dar uma condição boa para quem estiver começando agora em 2018, porque existe uma nova possibilidade, né, de corte da taxa de juros. A inflação, agora em janeiro, ela ficou bem controlada, surpreendeu a todos os economistas, né? Inflação muito baixa para o mês de janeiro, cerca de 2,98%, e isso abre caminho para novas quedas de taxa de juros. E, obviamente, quando a inflação cai, no curto prazo, as cotas de fundo elas dão novas oportunidades, elas tendem a cair, principalmente fundos de papel, que são associados à crise CRAS, que são papéis ligados à taxa Selic, né, que é a taxa de juros anual, e aí os investidores vão encontrar novas janelas, eu acredito. E o que acontece? Essa inflação ela não tende a ficar baixa o tempo todo. Então, quando essa inflação tiver um aumento, pequeno aumento pelo menos, a pessoa vai ter possibilidade de ganhar tanto com as cotas de fundo imobiliário quanto a rentabilidade, né, a distribuição desses fundos aí. Então, eu acho que o ano de 2018 é promissor nesse sentido. Tem uma grande possibilidade de pessoas que não estavam investindo em fundo imobiliário começar a investir, né, principalmente aqueles que estavam acostumados com a renda fixa, estavam na zona de conforto, e agora uma possibilidade interessante, né, de investimento, já que ações e outros ativos, né, na renda variável são mais complexos e tem outras variáveis, como o mercado estrangeiro, investidor estrangeiro em geral, né, e o mercado de fundo imobiliário ele é um mercado doméstico, apesar que bancos investem, etc. e tal, é mais fácil das pessoas entenderem. Então, eu vejo perspectiva de melhora na distribuição
e também houve uma queda nas cotas, portanto, as pessoas tendem a comprar e a cota valorizar. Então, você vai ganhar duas vezes, né? Com a valorização das cotas e mais com a distribuição também. Graças à queda da Selic, né? A possibilidade, porque o mercado não tinha definido essa taxa de 6,5, né? Imaginava-se que ia parar em 6,75. Marcelo, mas aí surge uma pergunta. Você falou que a inflação, como ela está baixa, se ela subir um pouquinho, a gente ganha, a gente que investe em fundo imobiliário, pode ganhar tanto na valorização como no rendimento. Sim. Mas se a inflação subir aí um pouco mais, a Selic também deve acompanhar, né? Porque a Selic sempre fica um pouco acima. E a Selic subindo, as cotas não tendem a dar uma desvalorizada? Qual é essa relação? Não. O que acontece é o seguinte, primeiro, a taxa Selic, a previsão do Focus para 2019 e 2020, que é a previsão que nós temos, né? A gente trabalha, o Banco Central trabalha com previsão de 3 anos, ele trabalha na linha de 6,5, que é o relatório Focus hoje, até 8, né? Que seria a previsão para 2019 e 2020. O que mudou a perspectiva é que essa pequena redução trouxe um otimismo na valorização de cota para 2018. Eu acredito que depois que passar, vai haver uma estabilidade nessas cotas e a pessoa ainda tem uma curvazinha, uma janelazinha para ganhar um percentual, claro, escolhendo bons fundos imobiliários, né, deixando claro isso. Não é qualquer fundo imobiliário que a pessoa investir, ela tem que estudar, escolher bons fundos. Basta ela pegar o valor das cotas, ela vai perceber que de dezembro para cá houve uma redução. Quando houver um aumento da taxa Selic, nós precisamos lembrar o seguinte, por exemplo, fundos de papel são baseados em IGPM e inflação, IPCA, né? IPCA e IGPM. Além disso, eles são também ligados à questão de papéis atrelados à Selic. Se a Selic aumentar, aumenta a distribuição e automaticamente as pessoas vão ganhar mais na distribuição, entendeu? E aí, só que, assim, o fato da taxa de juros aumentar, ele já está precificado, entendeu? Os 8 de 2019 e 2020, o que não estava era a inflação de janeiro agora, mais baixa. Nos últimos anos, nós nunca tivemos uma inflação tão baixa em janeiro, e isso abriu uma oportunidade da valorização das cotas. Depois, a tendência é estabilizar e a pessoa ganhar mais na distribuição, à medida que os juros aumentar. Por quê? Porque se os papéis são atrelados a essas taxas, automaticamente os CRIs e CRAs vão ter um valor maior, né? Da Selic. O de tijolo pode ser que aí pode ser que ele dê uma estabilizadazinha também. Alguns deles realmente, se aumentar os juros, ficam um pouco prejudicados, mas nada extraordinário. Nós vamos lembrar que nós saímos de uma curva de juros de quase 15% para 6,75%, né? Então, agora você está trabalhando uma linha de 8 para 6,5%, 6,75%. Então, é uma linha muito tênue, né? E o mais importante é o crescimento da construção civil e aí os empreendimentos, os imóveis. Outra coisa que tende a melhorar a questão da vacância e tal, reduzir a vacância, né? Alguns fundos podem se beneficiar, algumas regiões no Brasil tendem a melhorar essa questão econômica. Enfim, eu acredito que acaba que os dois são beneficiados de alguma forma, de forma diferente, mas são beneficiados. Então você acredita que com esses dados que a gente tem hoje, mesmo com a subida que os fundos imobiliários deram recentemente e com a precificação do mercado, você acha que mesmo assim ainda tem uma grande margem para subir? Uma pequena margem? Grande não, né? Não é aquela margem que a gente tinha em 2016, né? Existe uma margem e eu acredito que ela é maior hoje, tá? Nós estamos falando aqui no dia 19/3, nos fundos de papel, porque houve uma inflação menor e eles caíram bastante agora em dezembro. A tendência é que à medida que você está comprando aí nessa baixa, eles tendem a voltar ao preço normal deles daqui a alguns meses, quando a inflação voltar ao normal. Tá? Eu vejo um desconto maior hoje, não só eu, mas alguns
alguns colegas dentro do mercado financeiro, a gente conversa bastante, né? Tem grupos que a gente bate papo. A gente acredita que o fundo de papel deu uma descontadazinha. Não chegou no patamar que estava no início de 2017, mas deu uma caídazinha. Então você acredita que ainda é o momento de se comprar fundos imobiliários, mas analisando bem? Com certeza, né? Aí o Ricardo, aí, você já faz outros vídeos, né? Falando sobre os indicadores, aí você tem que analisar. Evidentemente, quando a gente fala de uma possibilidade de ganho, escolhendo os melhores fundos imobiliários, né? Aqueles que realmente têm boa gestão, boa administração. Acredito, tenho certeza absoluta que as pessoas precisam estudar primeiro antes de investir e conhecer o que é o fundo imobiliário, né? Agora, como eu comecei falando com você, eu acho que o brasileiro tem uma vantagem. Como ele gosta de investir em imóvel, eu acho que é uma porta de entrada interessante na renda variável, né? Nós temos um número de CPFs na bolsa hoje muito pequeno, um percentual mínimo, né? Principalmente mulheres, muito pequeno. Então, eu acredito que todo mundo vai se beneficiar à medida que aumentar o volume de pessoas, né? Porque à medida que você tem mais pessoas comprando fundos imobiliários, você tem mais oferta, aí você tem mais procura e automaticamente esses fundos também podem se beneficiar com isso. Entendi. E uma outra questão, a gente sabe que mesmo vários analistas falando e a gente vendo aí relatórios e enfim, tudo isso é uma previsão, né, que pode ou não se concretizar. Você acha que daqui a uns... É difícil prever para o final desse ano que tem eleição, imagina prever para o ano que vem ou mais para frente. Você acha que daqui a uns 4, 5 anos, se ele que voltasse para o mesmo patamar de uns 12%, 14%, como isso ia... O que isso ia afetar nos fundos imobiliários? Bom, o fundo de papel, ele é um reloginho, tá? Se acontecesse isso, o fundo de papel não é prejudicado, não, porque ele vai distribuir. Se você pegar um bom fundo imobiliário, ele tende a ajustar a Selic daquele ano, né? Às vezes você antecipa, é o que nós estamos conversando aqui, né? De antecipar o movimento, né? De ganhar na valorização da cota. Mas se você pegar no momento da crise econômica, os fundos de papel pagavam, aproximava ali de 100% da Selic, e levando em consideração que não cobra imposto de renda na distribuição. Então, em relação aos fundos de papel, não. Quem seria prejudicado se isso acontecesse, como já foi no passado, é o fundo de tijolo, que precisa de ter um mercado imobiliário aquecido, a vacância baixa, tem os aluguéis, né? E aí poderia. Só que tem um grande porém. Ao mesmo tempo que alguém pode pensar assim, olha, a taxa de juros pode subir porque o Brasil está se endividando, né? A dívida pública vem aumentando muito, acho que isso é público e notório. Então, precisa saber se a redução da taxa de juros ela é consistente no longo prazo. A gente tem uma previsão até 2020, né? Dali para frente não tem. Só que, ao mesmo tempo, existe uma condição para se trabalhar com a taxa de juros de um dígito aí nos próximos anos. Eu não acredito, mesmo com a dificuldade, pode aumentar para 8 ou para 9, que seja, mas nada chegando perto dos 14 lá, né, quase 15 que chegamos aí anos atrás. Agora, se chegar, aí com certeza os fundos de papel eles se valorizam e os fundos de tijolo, por depender do crescimento econômico, dos aluguéis, etc., ele acaba sentindo mais mesmo. Entendi. E com a estratégia aí de comprar e vender na mínima, ou comprar e usufruir na mínima, né, no caso dos fundos imobiliários, o que você acha da estratégia de uma pessoa que, quando a Selic está ali na máxima, que os fundos de tijolos estão um pouco mais desvalorizados, ela comprar, e ao contrário, né, quando a Selic cair, que aí os de papéis vão estar rendendo um pouco menos, às vezes um pouco mais descontado, ela comprar. Então ela comprar sempre tijolo com a Selic na máxima e papel com a Selic na mínima. O que você acha dessa estratégia? Olha, veja bem, eu acredito que estratégia é estratégia, né? Desde que a pessoa mantenha uma estratégia e se manter fiel a ela, se tem resiliência, tem gerenciamento de risco. Eu não sou uma pessoa que tem muito preconceito em relação às estratégias.
Eu acredito que fundo imobiliário, na minha perspectiva, da maneira que eu enxergo, é uma boa maneira de você... você tem fases, né? A fase da acumulação, que é a fase quando você é jovem, quando você é adulto, e a fase que você vai receber aqueles rendimentos que você acumulou ao longo da vida. Quanto mais cedo você começa, se você tiver um filho pequeno e começa a comprar fundos imobiliários desde pequenininho e faz aportes consistentes, eu acredito que isso é bem eficiente. Eu acredito o seguinte, Ricardo, que renda variável, o tempo é a seu favor. Se você trabalha numa linha de 20, 25 anos, teoricamente isso não faz tanta diferença, tá? Você tem a capacidade de fazer aportes e fazendo o seu preço médio durante 25 anos, escolhendo bons fundos, fazendo aportes mensais, e aí você tendo ali no final a capacidade de estabelecer uma renda passiva que você precisa ali todo mês, né, os aluguéis, e aí daqui a 18, 20 anos. Quando você é mais jovem, eu acredito que você pode aproveitar oportunidades, né? Ciclos econômicos. À medida em que, por exemplo, você pega de 2016 para cá ainda fundos imobiliários que têm vacância alta e que você acredita, claro que o risco é maior, né? A gente chama isso teoricamente de barganha, né? Mas aí eu acho que também exige mais experiência desse investidor. Se ele consegue enxergar que aquele fundo imobiliário vai reduzir a vacância, ele tem um valor patrimonial descontado, né? O valor da cota descontado sobre o valor patrimonial, ele pode fazer isso, né? Como ele pode também trabalhar ali próximo de um ali bonitinho, tá? Agora, a essência do fundo imobiliário é renda, cara. É renda em imóveis. As pessoas estão investindo em imóveis através de cotas de fundo imobiliário, né? Agora, é possível ganhar em ciclos médios e pequenos? Sim. Mas, assim, eu acho que a essência principal realmente seria a questão da renda passiva na aposentadoria, no longo prazo, né? Entendi. Bem interessante seu ponto de vista. E você que... Agora, só concluindo, Ricardo, não quer dizer que não existe estratégia de carteiras diferentes, tá? Eu costumo dividir os meus investimentos, eu chamo de carteira de oportunidade, que a gente chama de carteiras mais arriscadas, aquelas que você está pegando fundos, por exemplo, com vacância alta, fundos que têm alguma questão judicial, mas que você acredita que vai se resolver, né? Que é uma carteira que exige mais experiência, mais conhecimento. A carteira de valor, que é aquela carteira que você acredita que aquele fundo vai crescer e vai aumentar o valor, e a carteira de renda. As pessoas mais jovens não precisam muito preocupar naqueles fundos mais maduros. Eu acredito que possa buscar fundo de valor aí, tá? No meio do caminho. Cada pessoa tem uma situação, uma estratégia, um objetivo diferente, né? Às vezes uma estratégia que é perfeita para uma pessoa não combina com a outra. Com certeza. Uma pessoa agora, não esquecendo, né, que FII é um ativo de imóvel, está comprando imóvel, é um tipo de ativo diferente dos outros, né? E que a finalidade principal dele é renda, né? Então é por aí. Sim. Embora a finalidade principal seja renda, algumas pessoas ainda compram, que nem você disse, com uma estratégia de vacância, às vezes para vender quando valorizar ou alguma coisa assim. Tem estratégia para todo tipo de gente, né? Sim, acredito que sim. Agora, se a pessoa tiver como assim, isso também não é exclusivo, né, dos fundos imobiliários, né? Isso é possível fazer com ações, é possível fazer com tesouro direto, né? Nós trabalhamos. Eu só não sei, sabe, Ricardo, assim, é ponto de vista, né? Cada é uma questão mais polêmica. Se o fundo imobiliário é o melhor ativo para fazer isso, tá? Mas isso a gente pode marcar um novo vídeo mais para frente, para a gente trabalhar essa questão da curva de juros. Porque o tesouro direto, você tende a ganhar primeiro do que o fundo imobiliário nessas curvas longas, tá? Se você, por exemplo, está com uma taxa de juros alta, igual teve em 2016, se você comparar no primeiro período ali, você vai ver que os títulos do tesouro para curvas curtas foram bem interessantes. Os fundos imobiliários vêm no segundo momento, quando os títulos do tesouro direto mais longo já começar a saturar, se ajustar,
Mas é complexo isso, né? Mas enfim, mas são estratégias sim, pode ser feito. E você que gosta de estudar bastante essa área aí de macroeconomia, o que é o Risco Brasil e como isso afeta os fundos imobiliários? Bom, o Risco Brasil é uma classificação que foi feita, né, principalmente ali após a Guerra Fria, na nova ordem mundial, em que o mundo estava mais ligado ao neoliberalismo econômico e o fluxo de capitais aumentou muito. Então, é uma medida para você ver uma série de fatores, né, fatores econômicos, fatores de indicadores que você verifica o grau de risco do investidor investir no país. Para isso, você tem agências de classificação e essas agências vão tentar ter um olhar mais longo, tá? Se você pegar, por exemplo, esse ano nós tivemos alguns rebaixamentos, né, da nota brasileira e os investimentos continuaram subindo, porque qual é a visão deles? A visão do investidor, pelo menos a princípio, é 2018, 2019 e por ali, né? A gente não tem ainda uma visão tão longa, porque a gente depende de questões políticas e econômicas aí, de reformas, etc. e tal. À medida que essas reformas não são aprovadas e o país não faz seu dever de casa, nós vamos ser rebaixados, o nível de risco do país vai aumentar, os investimentos vão diminuir, só que tem um porém, a atividade econômica ela depende do crescimento do país. A vantagem do fundo imobiliário é que ela não depende tanto do investidor estrangeiro. Se você fizesse essa mesma pergunta para mim em relação a ações, eu te falo, olha, ações é outra história. Tá? O investidor estrangeiro representa muito, né? Esses dias agora a bolsa tem caído justamente pela saída do dinheiro do investidor estrangeiro. Agora, a questão dos fundos imobiliários pode afetar no longo prazo, de uma maneira da economia real, né? Reagir diante disso, no longuíssimo prazo, se a economia parar de crescer. Eu acho que fundo imobiliário, crescimento econômico e indicadores econômicos tem que andar juntos ali, né? A Selic estável, a inflação controlada, a atividade de crescimento econômico subindo, entendeu? Previsibilidade de mercado, acho que isso tudo é muito importante. Tá certo. E aí, você falou um pouco de política, né? Você acha que essas eleições agora em 2018 para a presidência, elas podem afetar os fundos imobiliários? Para 2019, nós vamos depender das políticas públicas que vão ser realizadas, né? Da possibilidade de ter um governo que faça reformas necessárias para que melhore a questão do crescimento do PIB, né, nos próximos anos, e a capacidade de redução dos gastos públicos. Eu diria a você o seguinte, a grande preocupação dos economistas hoje não é com o endividamento externo, não é com a capacidade das empresas, ou até mesmo dos fundos imobiliários, né? Nós estamos falando de fundo imobiliário, mas é com o endividamento público, né? Nós estamos com um recorde de gasto público e isso acaba gerando um certo medo no próprio mercado. Então, a minha questão com a eleição, ela diz o seguinte, eu acho que nós temos que ficar atentos à questão dos candidatos que realmente estão dispostos a fazer as reformas necessárias, e independente de ideologia política, né, de cada um, mas aquele que está disposto a fazer um crescimento sustentável, né, a longo prazo, para a gente manter a Selic mais baixa, manter a atividade econômica crescente no país, para que a economia possa melhorar. Tá certo. Bom, acho que já cobriu aqui os pontos que eu tinha separado para a gente conversar sobre a macroeconomia e a relação com os fundos imobiliários. Tem alguma coisa que você queira acrescentar ainda? Eu queria reforçar uma questão, sabe, Ricardo? Eu acredito que o brasileiro ainda é um investidor acostumado com a renda fixa e que gosta de imóvel, né? Tradicionalmente gosta de imóvel. Eu já vi algumas pesquisas onde
as pessoas colocam o imóvel como prioridade e precisam conhecer melhor. Nossos fundos imobiliários são de 93 para cá, então é um investimento que muita gente não conhece. Então, eu acredito o seguinte, mais uma vez eu reforço, eu acho que pela tradição de imóvel no Brasil, pelo fato do fundo imobiliário ser um ativo que tem menos volatilidade do que o próprio IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, ele tem uma volatilidade muito menor, um beta muito menor do que o de ações. Então, a grande dificuldade do investidor é acostumar com a volatilidade. Se ele tem um ativo onde ele está acostumado, ele é palpável, ele está olhando imóveis, ou papéis ligados a imóveis. Então, acredito que vai facilitar muito para esse investidor. Perder o receio, o medo, e melhorar a sua relação custo-benefício aí para a aposentadoria, sabe? Eu acho que é muito interessante nesse sentido. Eu volto a reforçar, o Brasil tem muito poucos investidores em renda variável. E agora, com essa queda aí, eu acho que as pessoas vão ter que tomar mais risco, mas ela tem como fazer isso de maneira controlada, buscando o fundo imobiliário, que é um mercado onde o risco é menor do que o de ações, né? A volatilidade é menor. E eu queria falar uma coisa, assim, é muito importante canais como o seu, Ricardo, para que as pessoas, você está disponibilizando conteúdo para as pessoas, né, no YouTube, para que as pessoas tomem conhecimento, principalmente aquelas que são leigas, né, no assunto. Eu acredito que você começou assim também, comecei, tive que correr atrás, teve a quantidade de informação que a gente tem hoje, né, sobre assuntos, e isso vai dar mais segurança para as pessoas, né, fazer um investimento. Às vezes as pessoas são muito preocupadas com questão de corretora, com a questão a questão assim, saber se aquele fundo pagou mais num determinado mês, e aí ela perde a essência da coisa, que é estudar primeiro, conhecer bem os ativos, conhecer como que a economia, né, move esses ativos para poder justamente ter segurança de investimento. Então, eu queria te dar os parabéns, porque um canal como o seu é muito importante nesse processo, né? Muito obrigado, Marcelo. E você também, né? A gente está sempre aí para tentar ajudar. Você tem grupos de WhatsApp, grupos de investimentos que está sempre ajudando o pessoal, e principalmente quem está entrando no mercado agora, que tem bastante dúvida. Com certeza. A gente está aí para ajudar, né? É importante ajudar as pessoas. É isso aí. E para concluir, e para você falar as suas palavras finais aí também, e passar alguma dica para o pessoal, o que você recomendaria para o pessoal a analisar na macroeconomia antes de investir em fundos imobiliários? E também já pode dar suas últimas palavras, né? Uma coisa que eu vejo as pessoas falarem pouco é o seguinte: a pessoa que está querendo, principalmente renda, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é a pessoa, quando ela olha a distribuição de um fundo imobiliário, ela comparar esse fundo, né, com o valor patrimonial dele com a Selic do dia, do momento, para ver se realmente aquele fundo imobiliário é um fundo com consistência, porque espera-se, né, a gente sempre espera que o fundo imobiliário ele pague pelo menos 100% CDI ou próximo de 100% CDI, principalmente fundo de papel, né, que é mais um reloginho. E a dica que eu dou é o seguinte: é tentar comparar essa distribuição e olhar a questão do valor da cota com a questão da distribuição. Se essa cota ela está com ágio, esse valor tem que ser descontado. Então, imagina que um fundo imobiliário está lá 1,10 do valor patrimonial dele em relação à cota, né? Então, ele tem um ágio de 10%. Então, ele tem que estar pagando, teoricamente, pelo menos 10% a mais. E aí, o investidor ele tem que tomar cuidado e acompanhar esse processo, porque senão, às vezes, ele acha que é um bom fundo, porque a distribuição está próxima de CDI, mas, porém, o valor da cota tem um ágio e ele acaba perdendo, né, na relação valor de cota e distribuição. Se ele tiver atenção a isso aí, é um bom início para ter controle, para conhecer, para ir sentindo a
a questão da distribuição. E buscar fundos, né, que abram oportunidades. Às vezes um fundo está dando, por exemplo, nós tivemos fundos aí, eu não vou citar nome, mas nós tivemos fundos aí que fizeram subscrição, e aí ele sente um impactozinho naquele momento, né, naquela semana, naquele mês, e aí abre janelas também para as pessoas pensar que ela vai ganhar mais na cota desses fundos imobiliários, porque dentro da questão da Selic e da relação econômica se torna uma coisa muito interessante. E aí acaba sendo vantajoso para ela. No mais, é agradecer você o convite, estou à disposição das pessoas, se a gente puder ajudar aí. Você também está nos grupos junto comigo aí, nós estamos, né, no Fala FIA aí. Tem o canal do Facebook também, que a gente pode estar ajudando, respondendo. E a ideia é fazer mais coisas sobre macroeconomia e fundo imobiliário, né, para ajudar as pessoas nesse sentido. Tá certo, então, Marcelo. Eu que agradeço aí você ter disponibilizado o seu tempo para a gente conversar um pouquinho. Um grande abraço aí e até uma próxima. Falou, muito obrigado aí pelo convite e sempre precisar nós estamos à disposição.